Falar sobre transexualidade no Brasil é falar de produção de vida, de cultura, de afeto. Ainda assim, o Brasil é reconhecido como um dos países mais perigosos para pessoas trans, especialmente negras e pobres, que seguem enfrentando altos índices de exclusão e violência. Essa realidade se expressa também na saúde mental, rejeição familiar, exclusão de serviços, racismo, transfobia e violências institucionais tomam o sofrimento psíquico grave e muitas vezes inviabilizado. É sobre essas intersecções, transexualidade, negritude e saúde mental que vamos conversar nesse episódio. Um campo que exige cuidado, mas também coragem política para transformar as estruturas. Nosso encontro de hoje parte de uma afirmação. Pessoas trans têm produzido caminhos criativos de vida, cuidado e reconstrução do mundo, mesmo em meio às estruturas que insistem em negar seus direitos e suas vidas. Nesse episódio, vamos conversar sobre transexualidade, racismo e saúde mental, reconhecendo os desafios enfrentados, mas, sobretudo, valorizando os saberes, os afetos e estratégias que emergem das experiências dessa população. A transfobia, o racismo e a LGBTfobia estruturam os modos como a sociedade trata os corpos das pessoas transnegras. O sofrimento psíquico não é resultado de um problema individual, mas da violência coletiva institucionalizada. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso videocast Pontes para o Futuro. Eu sou Lucinha Silva, psicóloga, psicanalista e cofundadora do AMA Psique e Negritude. Aqui seguimos comprometidas com o cuidado, a escuta e a construção coletiva de soluções que enfrentam o racismo estrutural e todas as formas de opressão que afetam a saúde mental da população negra. O tema do nosso episódio hoje é urgente e atravessa diferentes dimensões da vida social. Vamos falar sobre transexualidade, racismo e saúde mental a partir das experiências de quem constrói, no cotidiano, formas de existir, cuidar e disputar políticas públicas. Estamos muito honradas em receber 3 vozes fundamentais nessa luta. Nanda, da Rede Transfeminista de Cuidados Digitais, uma das referências na articulação entre tecnologia, saúde e direito das pessoas trans. Tiago Gerohan, da Gestos, que atua com temas como soropositividade, comunicação e gênero, trazendo importantes contribuições sobre cuidado, prevenção e construção de narrativas outras. E Similará, coordenadora de políticas LGBTQIA+, do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, com uma trajetória histórica na militância trans e na formulação de políticas públicas. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Para começar, quero pedir que vocês façam uma breve apresentação com autodescrição. Sou a Fernanda Monteiro, Nanda. Eu sou uma pessoa negra de pele média, clara média. Estou utilizando um óculos branco. Tenho cabelos cacheados até a altura dos ombros, pescoço, mais ou menos. Estou vestindo uma blusa preta com um detalhe amarelo com um símbolo escrito cryptorave.org, um moletom preto no caso. Tenho também um colar do espectro autista e estou vestindo uma calça preta, tenho as pernas cruzadas no momento, com as mãos sobre as pernas, sobre os joelhos.
Olá a todas, todos e todos. Eu sou Simila Ra, eu sou uma mulher branca, sou travesti, tenho cabelo quimicamente louro e quimicamente alisado, mas hoje ele está ondulado aqui até um pouco a altura dos meus seios. Eu tenho um vestido preto que vai do meu pescoço colado até um pouco abaixo do meu joelho e estou com tênis lilás. Eu sou Thiago Giran, sou uma pessoa não binária, de aparência majoritariamente masculina. Tenho uma pele clara, meus cabelos cacheados curtos, tenho barba e bigode, estou usando uma camisa de terracota e um colar de sementes. Bom, vamos começar com a Nanda. Nanda, a partir da sua experiência na rede transfeminista de cuidados digitais, como você analisa hoje as condições de vida e de saúde da população trans, particularmente das pessoas negras no Brasil? E que desafios têm se evidenciado nesse contexto? Enfim, acho que o contexto como um todo, né, partindo da perspectiva que, né, de onde eu estou, né, de transfeminista, que a gente trabalha de uma forma, né, com uma organização que ainda é muito pequena, a gente está se institucionalizando, né, até para ter essa segurança financeira também, né, e isso reflete muito das nossas preocupações em relação a estes conceitos da qualidade de vida, do bem viver, das condições de saúde mental, porque nós vemos uma certa precariedade, né? Acho que quando a rede começou lá em 2018, eu, pessoalmente falando, não trabalhava em nenhuma organização de maneira formal e estava vivendo um período de bastante insegurança, né, financeira, de bastante vulnerabilidade mesmo social. E eu via que outras pessoas trans, não binárias, negras, também estavam nessa mesma situação da precariedade. A gente vê muito um cenário, e aí é um cenário muito desolador, porque nós que atuamos, né, para a sociedade civil, que atuamos com as pautas de direitos humanos, vivemos num contexto onde mesmo as organizações dificilmente incluem, né, pessoas trans e negras nas suas atividades de forma segura, né, com uma segurança, com um nível de estabilidade. Então, meio que quando a gente começou a rede, a gente começou para atender uma urgência, né, uma emergência que tinha nesse campo que às vezes era pouco visto, né, da segurança digital, dos cuidados digitais, né, num contexto onde internet e celular tá o tempo todo com a gente, né, a tecnologia, ela é praticamente uma extensão mesmo, né, da identidade, e um local de expressão, né, para pessoas historicamente marginalizadas, ao mesmo tempo que elas também são usadas, né, por esse capital, né, esse poder do capitalismo, da tecnologia, para minimizar a visibilidade dessas vozes, né? Então a gente partiu de uma urgência, mas a gente percebeu que tinha uma urgência para dentro, né? A gente viu uma urgência para fora, que era falar com o campo, estava emergente em relação às eleições de 2018, enfim. Mas passado isso, e com todo o contexto que veio depois catastrófico, né, a gente começou a olhar para dentro, e é aí que vem as questões, né? Naquele período, por exemplo, a gente até discutiu o nome Rede Transfeminista porque eu era a única pessoa trans dentro do grupo de pessoas que estavam formando aquele coletivo. E aí, com o tempo, a gente firmou esse compromisso. Não, a gente quer
que esse nome seja levado a sério, que a gente fale transfeminismo. Dentro do contexto do transfeminismo no Brasil, a gente quer ter uma causa, a gente quer ter um posicionamento em relação a isso. Então hoje a gente já tem um cenário muito mais igualitário, assim, dentro da rede, né, da composição da rede, né, nas pessoas que estão gerindo e participando desse processo de construção, de metodologias, das oficinas, das atividades diárias, enfim. Mas é muito árduo. É sempre muito árduo chegar num estágio onde a gente consiga construir esse contexto com segurança, com bem viver, beneficiando a saúde mental. A gente sempre pensa nos nossos processos e dentro dos projetos, inclusive ter algumas garantias. Por exemplo, a gente não consegue ter, mesmo de forma institucionalizada, um plano de saúde, mas que tenha pelo menos um processo onde a gente possa pagar o acesso à saúde mental das pessoas que fazem parte. Mas é muito longo. Estamos em um processo de 7 anos, que é sempre difícil, o campo cada vez mais difícil, mais restrito, né, o acesso à captação cada vez mais complicado. E isso reflete, é um micro, né? Eu tô falando de um contexto muito, muito próprio, muito micro, mas que reflete uma condição que está que ocorre com outras pessoas trans, com outras pessoas negras, com outras pessoas historicamente subjugadas, e que trata de um cenário muito difícil, mas acho que também não tem como fazer de outra forma senão essa construção do pequeno para frente, né? Sempre tentando crescer, sempre tentando trazer pessoas para dentro, né? Acolher as pessoas de diferentes maneiras, com suas diferentes necessidades, mas sabendo que é um trabalho de formiga às vezes. Não é fácil. Não é fácil se manter saudável, às vezes, nesses processos. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante saber que, pelo menos, a gente tem criado forças para acolher. Nanda, você pode explicar para nós o que são cuidados digitais? Claro. Essa ideia, né, que a gente foi semeando, né, através do processo de trabalho de várias pessoas, com várias organizações, com vários contextos, né? A gente tem pessoas que trabalharam em diversos contextos, e também não só uma preocupação também dentro das dificuldades, não era só acolher o eixo Rio-São Paulo, que às vezes fala muito de muitos temas emergentes, mas também ter pessoas de outras regiões do país, e enfim, e nessa discussão surgiu esse termo. Acho que parte muito da premissa de aliar o autocuidado, né, a relação do autocuidado, a ideia de construir uma cultura e um hábito relacionado à segurança digital, à privacidade digital, em um contexto onde a gente falava muito pouco, né, desse tema, né, e quando falava, às vezes não era um tema urgente, né, por que a gente vai falar de segurança na internet, ou segurança de dispositivos, ou de contas de redes sociais, enfim. Por que isso é importante? E aí a gente começou a perceber que era interessante tratar isso como também uma relação de cuidado, né? Uma relação onde você tem uma cultura, você cria hábitos, né, diários para lidar com essa quantidade sufocante de informação e de exposição dentro das mídias e das plataformas digitais, e criando metodologias mesmo de como trazer isso para o dia a dia das pessoas, sem que seja uma coisa, né, extremamente técnica, né, que parece, quando a gente fala de segurança digital, vem à tona assim, uma questão muito técnica, né?
E a ideia é tornar isso acessível, com métodos que caibam realmente na vida das pessoas, nos movimentos que elas, né, na produção que elas têm dentro dos diversos campos onde elas atuam, né, na esfera da sociedade civil, dos direitos, dos movimentos sociais, enfim. Então é um conjunto de metodologias mesmo, pensada para tornar a ideia de segurança digital mais palpável, mais diária. Produzir hábitos cotidianos que te protegem, inclusive, do que as informações produzem. Sim. De alguma maneira. Sim, dentro das redes, dentro, né, das plataformas, da maneira que a gente utiliza, né, dispositivos, celulares, relógios, todos os dias a gente está utilizando coisas. Agora com a emergência das inteligências artificiais generativas também, né, tudo isso sem colocar uma ideia de extinguir a noção de utilizar a rede social. Né? Não é para parar de usar o Instagram, ou parar de usar o WhatsApp, ou de usar o ChatGPT, e sim criar mecanismos para que isso seja feito de uma forma segura, que isso não te exponha mais do que você deseja. Né? Acho que todo mundo acaba tendo um pouco de exposição, mas o excesso essas tecnologias, elas trabalham com excesso, né? Da exposição, da quebra da privacidade, da quebra de direitos fundamentais, às vezes. Então, é toda uma estratégia mesmo de cuidados para utilizar isso sem ser... sem que isso passe dos seus limites, né? De forma consentida, de forma segura, de forma saudável, né? Mentalmente saudável também. Acho que isso diz respeito a esse cuidado mesmo. Obrigada, Nanda. Tiago, queria te escutar agora. A partir de seu trabalho nos gestos, com soropositividade, comunicação e gênero, como você tem percebido os atravessamentos entre transexualidade, racismo e saúde mental? E o que tem emergido nos territórios e nos espaços de cuidado onde você atua? Aqui na Gestos, a gente, desde o início da história da organização, que tem seus 32 anos de existência, que a gente trabalha com atendimento psicológico, né? E surgindo, e aí contextualizar historicamente esses atravessamentos, né? Se surge aí em 93 a Gestos para promover esse cuidado a pessoas que vivem com HIV, e naquela época a gente estava falando de uma época em que HIV não tinha um tratamento, que as pessoas não tinham acesso aos antirretrovirais, que elas não tinham a certeza que elas podiam se tornar infectáveis, ter qualidade de vida, mesmo vivendo com HIV. E existe o que a gente chama de terceira epidemia, né, que é quando, para além da epidemia biológica, você passa a ter diversos estigmas, diversas criações para discriminar pessoas vivendo com HIV, né? E aí estão associados à LGBTfobia, mas também a questões de classe e de raça. E aí as pessoas que estão mais vulneráveis a esses estigmas e, consequentemente, a toda a exclusão social que leva ao aumento da desigualdade, etc., são pessoas negras e são especialmente pessoas trans, né? Então, ao longo dessa história, desses 30 anos dos Gestos, tem pessoas que estão aqui há mais de 20 anos sendo atendidas nas Gestos. Essas pessoas são pessoas negras, são pessoas pobres, são pessoas, inclusive, que não têm acesso a um trabalho formal. Muitas delas, elas vivem de benefício, né, que são também direitos conquistados aí ao longo do tempo com pessoas com HIV, mas que já no seu processo, inclusive, de envelhecimento, né, são pessoas negras, muitas cisgêneras, mas acabou que a gente entendeu a necessidade ao longo do tempo de construir um grupo específico, atendimento em grupo mesmo, para mulheres trans e travestis. A maioria dessas mulheres trans e travestis hoje já tem mais de 40 ou 50 anos, inclusive, vivem com HIV, viveram a maior parte da sua vida nesse processo de, enquanto mulheres trans,
passando por regimes autoritários de governo, sendo mulheres negras, e vivendo todo o processo de exclusão e desigualdade, né? Com condições de moradia sem qualidade, com relações de afeto muitas vezes exploratórias, com um processo de vivência mesmo, que para quem consegue algum benefício ainda ajuda, mas tem, inclusive, quem não consegue. E mesmo quem tem benefício, você sabe que não dá conta da vida, dos custos disso. Então, pensar em saúde mental nesse contexto é pensar que essas pessoas não estão só com um adoecimento mental. Elas estão ali por causa de uma série de negações da vida, da própria vida, né? Negações da própria existência com qualidade, assim. E essas negações que elas chegam por esse lugar delas existirem, de existirem no mundo como pessoas negras, de existirem no mundo como pessoas trans, que só por isso já fecha as portas delas conseguirem diversos outros direitos, né? E aí a coisa do HIV que se atravessa aí no meio da maioria das pessoas, a maioria das pessoas que a gente atende são pessoas com HIV. A gente também tem atendimento psicológico para pessoas jovens, que não vivem com HIV, até 29 anos, mas as pessoas acima da cidade vivem com HIV. Isso já traz um outro contexto. A gente tem trabalhado hoje, inclusive, sobre envelhecimento, né? Tanto envelhecimento trans quanto envelhecimento de pessoas vivendo com HIV. E é muito interessante, doutor, você falou quais são as interseccionalidades sobre isso, né? Uma coisa que tem se repetido é como essas pessoas, inclusive, mudaram a forma como elas se relacionam sexualmente, mudaram a forma como elas se relacionam socialmente, né? Com quantas pessoas elas têm na sua rede de apoio, entre seus amigos, etc. Hoje em dia, Gestos é praticamente um dos únicos lugares de convivência da maioria dessas pessoas, né? De como esse somatório de estigmas, de opressão, de repressão e de desigualdade fechou as portas, inclusive, para essas outras pessoas. E aí, pensar sobre isso é pensar que a gente não está tratando de um cuidado, se a pessoa tem algum transtorno aqui que precisa de uma medicação, de um cuidado assim, de um cuidado assado. A gente está falando de uma questão que é social, que é estrutural, que é muito maior, inclusive, do que a gente, né? A gente existe como esse apoio, mas que não tem uma solução, não tem uma resolução e não tem um caminho muito fácil só da pessoa chegar aqui, vir para uma consulta semanal e etc. Tanto que a Gestos não oferece só essa consulta semanal, né? Tem vários outros encontros, várias outras atividades, gestalmente se torna um lugar de vivência para essas pessoas. Mas é muito importante a gente pensar esse cuidado da saúde mental atrelado ao processo de incidência política, assim. Que é como é que a gente está aqui atendendo essas pessoas, mas a gente está fazendo controle social, a gente está fazendo campanha, a gente está fazendo advocacy, para que a gente consiga diminuir essas desigualdades e consiga diminuir o impacto que essas violências estruturais têm causado, né? E aí, eu acho até, só para finalizar dessa fala, tem uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça, que é a gente tem avançado muito sobre psicologia antirracista, sobre falar sobre ter, inclusive, grupos auto-organizados de psicólogos negros que estão disponíveis para atender pessoas negras e que vão ter uma visão diferente, inclusive, nesse contato. A gente tem conseguido discutir um pouco mais também sobre psicologia a partir de profissionais trans. A gente, inclusive, tem recentemente, finalmente, na Gestos, a gente conseguiu ter uma psicóloga travesti na nossa equipe. Por mais que a gente tenha profissionais aliados que estejam com a escuta disposta e que consigam associar essas interseccionalidades nesse cuidado, é uma outra camada a gente entender que, dentro desse contexto de desigualdades e de violências estruturais, você chegar no espaço de cuidado e você se deparar com um profissional que não vai compreender essas suas vivências e que não vai validar essas suas vivências, de ver que, tipo, olha, o que você está vivendo não é só uma coisa da sua cabeça, mas isso que você está vivendo é racismo, o que você está vivendo é transfobia, né? O que você está vivendo é sorofobia. Então,
você não ter esse tipo de profissional é uma outra camada que adoece ainda mais as pessoas, né? Então, para a gente é muito importante a gente conseguir contar com profissionais aliados, sim, mas principalmente com profissionais negros, profissionais trans, profissionais com quem a gente consiga se identificar e com quem a gente consiga se relacionar nessa relação de cuidado, né? E acho que, enfim, tem uma companheira nossa aqui de Recife, Júlia Bueno, que é travesti, psicóloga, pesquisadora, que ela vai sair um livro agora que tem um capítulo dela, que é o Psicologia dos Desobedientes, e o capítulo que ela escreveu é Sujando a Clínica do Cuidado, Redução de Danos e a Ética das Resistências Marginais, em que ela fala, inclusive, sobre a gente olhar para essa psicologia pensando que o que a gente fala sobre cuidado e sobre saúde mental até hoje ainda parte de uma história de saúde mental e de cuidado e de psicologia e de psiquiatria colonizada, branca, cisgênera, e que também traz diversas camadas de violência, né? E que quando a gente pensa nesse cuidado desses corpos dissidentes, desses corpos negros, a gente também precisa repensar o que a psicologia é pra gente, repensar os conceitos que a gente tem de psicologia, né? Enfim, é isso. Obrigada, Tiago. Simi, você que hoje está na coordenação de políticas LGBTQIA+, no Ministério dos Direitos Humanos, como tem sido atuar nesse cenário que a Nanda e o Tiago descreveram? E que ações têm sido construídas a partir do Estado brasileiro para enfrentar essas violências? E que limites ou disputas essa atuação tem enfrentado? Bom, primeiro eu acho excelente a gente estar podendo hoje debater saúde mental nesse campo. Né? A gente teve um processo, um período muito duro, de muita perseguição sobre nós. A pandemia ensinou muita coisa para a sociedade como um todo, mas nós começamos a falar disso sobre nós há pouco tempo. Né? Isso também é fruto de um processo de organização política das LGBTQIA+, que foi amadurecendo ao longo do tempo. E a cada medida que a gente vai conquistando direitos, a gente vai também conquistando saberes, né, desse processo. Então, hoje, a saúde mental, o direito à saúde mental, inclusive, né, o cuidado de saúde mental, ele passa a ser uma demanda das LGBTQIA+, pelas próprias LGBTQIA+, das pessoas trans, pelas próprias pessoas trans. Mas se a gente está debatendo envelhecimento hoje, é porque a gente está vivendo mais. É porque todo esse preconceito, toda essa violência que a gente sofre, a gente está enfrentando ela e está conseguindo, em alguma medida, superar e viver mais do que nós vivíamos há algum tempo. Então, é muito bacana que a gente tenha percebido, enquanto pessoas, enquanto organizações políticas, a importância desse debate. E nós temos o desafio de como colocar isso na política pública. Né? E como colocar isso na política pública, não só lá na área da saúde, que fala sobre saúde mental. Né? Entender que esse é um direito de todas nós, em todos os lugares que nós vamos estar. A nossa secretaria, ela surge nesse governo. Né? A gente surge colocando no espaço, que é no segundo escalão de governo, que é o espaço mais alto do mundo. Assim, não tem um outro país que tenha a pauta LGBTQ+, num lugar tão alto, enquanto escalão, mas não, ainda estamos disputando a nossa estrutura. Por quê? Porque, diferente da pauta da educação, da pauta da assistência, né, da pauta da saúde, e da própria pauta das populações, né, vulnerabilizadas, a gente falasse, por exemplo, população em situação de rua, você tem uma política nacional na assistência social, que determina o que é. População negra, tem lei. Aí você vai, população idosa, tem estatuto. Aí população da pessoa com deficiência, tem estatuto e tem lei. E isso vai para todas as populações que a gente pensar em falar sobre elas. Se a gente falar da população LGBTQIA+, existe uma ausência de um marco regulatório. A gente não tem uma lei aprovada no Congresso, que o próprio STF já disse que é omisso,
sobre nós. E não tem nenhuma legislação aprovada e não tem nenhuma estrutura, nenhuma normativa que diga o que tem que ser. Os direitos que nós conquistamos, eles estão no âmbito da justiça. É do STF. Mas o STF, ele aplica entendimentos. Ele vai dizer, olha, eu compreendo que o que vocês sofrem é violência. E vocês precisam, enquanto não há uma legislação, porque não pode legislar, ele vai dizer, enquanto não há uma legislação, essa lei aqui, que trata sobre racismo, vocês podem ser atendidos abarcados dessa compreensão. Como vai ser feito isso? Aí cada um faz de um jeito. Porque a minha compreensão de como aplicar isso pode ser uma ou outra. Então a segurança pública, a justiça, a saúde, cada um vai fazer. É diferente de uma lei que ela vem, você tem uma lei, aí você tem que regular a lei. Aí você tem, por exemplo, a Política Nacional de Assistência. Quantos marcos regulatórios tem da assistência em várias áreas? A saúde e assim por diante. O governo agora aplicou a lei da Política Nacional de Cuidados. A aplicação dela são várias normativas. Então o que a gente tem feito, sobretudo, enquanto que legado nós queremos deixar com essa primeira gestão, é o desenho de política nacional. Então a gente quer entregar na nossa conferência que acontece em outubro deste ano, a Conferência Nacional. A política nacional na conferência. Então nós vamos apresentar para a sociedade qual a compreensão de política para garantir os direitos das pessoas LGBTQIA+, que deve ser aplicado em todas as áreas, né? Mas qual é a política específica? Né? Porque hoje, se eu falo de criança e adolescente, eu tenho em quase todos os municípios de conceito tutelar. Eu sei qual é a rede. Eu tenho um sistema nacional de socioeducativo. Eu tenho uma estrutura. E isso, ter uma estrutura, obriga o Estado a aplicar orçamento. Né? Então, é essa a tarefa. E como a gente tem aplicado tudo isso que foi dito aqui nisso? E a gente tem testado políticas, testado programas que nós queremos que se transformem nessa política. E que o Executivo vai entregar. E se um dia vier alguém e apague de novo o que a gente já teve, como já aconteceu no passado recente, qual é o ganho que nós vamos ter? Nós vamos ter qual é a compreensão do que nós queremos na vida enquanto política pública. Porque hoje não tem. Você perguntar para a Nanda, você perguntar para o Thiago, você perguntar para cada um vai ter uma compreensão. Mas nós não temos um marco regulatório que diga, é isso aqui. Então, a gente tem testado políticas. A gente tem feito 3 experiências muito importantes. A gente tem um programa que é o Acolher Mais, em que a gente tem apoiado casas de acolhimento de organizações da sociedade civil, para que elas não fechem as portas. Então, são casas que recebem e acolhem pessoas que são expulsas de casa. E que não são abarcadas, pela estrutura que nós temos aqui hoje. Tanto quando a gente vai falar de política de saúde mental, quanto a gente vai falar de saúde como todo, quanto a gente vai falar de abrigo mesmo. Por quê? Porque elas ainda não estão em situação de rua. Porque elas ainda não estão. Então, elas acabam... E está uma lacuna. E a sociedade civil vem recebendo essas pessoas. E quando a gente chegou, elas estavam fechando as portas. E nós apoiamos. Das 21 que nós conhecemos, nós apoiamos, mapeamos, nós conseguimos apoiar 12 nesse projeto. Que eram as que estavam mais precarizadas. Nós temos um outro projeto, que é um projeto que é o Empoderar Mais, que ele é inspirado no Transcidadania, que eu tive a honra, eu e algumas pessoas que trabalharam conosco, tivemos a honra de implementar na Prefeitura de São Paulo. E que foi o primeiro programa integral para a população trans do país, para a população transgênera. Então, a gente está replicando isso e aprimorando para uma lógica que seja aplicada, que possa ser aplicada no país como um todo. Então, nós estamos pilotando, é um programa que pensa a empregabilidade, o trabalho digno, como nós gostamos de chamar, a educação e a geração de renda dessas pessoas. Então, sobretudo, pessoas trans, e que tem um marco, tem uma prioridade, que é pessoas trans e pessoas negras. E essas pessoas passam um período conosco recebendo um auxílio para que ela possa retomar sua jornada educacional, se preparar para o mundo do trabalho e assim garantir uma autonomia financeira,
né, para que ela consiga enfrentar essas vulnerabilidades. E o terceiro programa, que é o Bem Viver, que a gente trabalha com a população do campo, das águas e da floresta. E que nós estamos pilotando inicialmente com indígena, mas é um programa que é do MDHC com o MIR e com o MPI, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Igualdade Racial, que nós agora é a tecnologia de autoproteção e autocuidado que nós implementamos com esses indígenas. Nós estamos levando para outras comunidades, como quilombolas, né, como o público ribeirinho, LGBTQIA+. Tudo isso eu falei para explicar para vocês que não são só programas. Uhum. Esses programas, eles estão debatendo e queremos entregar ainda nessa gestão não só qual é a política, qual é a norma, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, mas nós queremos entregar junto com isso qual a compreensão de cuidado, qual é a nossa compreensão de matriciamento, que é um conceito de assistência, mas que não tem uma dimensão para os direitos humanos. Né? Quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de acolhimento, as normativas que estão colocadas aí, elas têm um limite. Né? Então, eu acho que esse talvez seja o maior ganho para a própria política, para a própria população LGBTQIA+, entender esses conceitos na política pública. Como é que a gente faz uma política de acolhimento que leve em consideração, por exemplo, a dimensão e o tamanho da pluralidade e diversidade que só a pauta trans tem? Sem eu falar de outras, a gente vai olhar para as pessoas trans de toda essa gama de letrinhas, a gente vai perceber um universo de coisas. Né? Então, qual é a compreensão? O que eu tenho que levar em consideração quando eu penso o cuidado dessa população? Qual é a compreensão do que tem sido feito e que tem dado maior êxito nesse processo? Como os nossos equipamentos têm que receber, que nós queremos construir, os centros de cidadania, programas como o Transcidadania, as casas de acolhimento, qual é a estrutura e qual é a forma que nós vamos trabalhar para reconhecer essa pessoa desde o atendimento, da recepção, da porta até o encaminhamento. Então, assim, a gente está conceituando não só a estrutura burocrática, né? O documento, portaria, decreto, né? Que a gente, oxalá, queremos que seja um decreto, oxalá saia como decreto, mas, para além dessa normativa, do texto da normativa, nós estamos conceituando, assim como inspirada no que a assistência fez, no que a saúde fez, né, no que a política de mulheres fez, mas agora nós estamos conceituando a partir das nossas vidas e das nossas existências. Eu espero que isso consiga ajudar, né, na implementação das políticas públicas, da garantia de direitos, mas, sobretudo, de que cuidado nós estamos falando e qual é a compreensão disso. A gente tem feito esse debate a muitas vozes, muitos ouvidos e a muitas mãos também. Tinha conversado com muita gente, não na dimensão de todo mundo que a gente quer conversar, porque políticas como a política da igualdade racial, que também tem inspirado muito, demoraram 10 anos para existir, e a gente dos últimos anos percebeu que a gente não tem mais esse tempo. Então a gente tem feito um esforço a partir das nossas próprias experiências e queremos começar a validar com a sociedade a partir do nosso processo conferencial. E esperamos que nós consigamos começar a implementar, levando em consideração todas as experiências que já existem, sem apagá-las, mas trazer tudo para dentro, para que a gente possa pensar cuidado e para que a gente possa pensar como esse cuidado leve em consideração este amadurecimento que a população LGBTQIA traz e que vai pensar questões como saúde mental, como questões importantíssimas para você garantir a sua autonomia em toda a dimensão que a palavra autonomia pode dar para nós. Obrigada, Simi. Agora, pensando em experiências concretas de enfrentamento, embora tenha passado também pela fala, mas a gente gostaria de aprofundar. Nanda, a Rede Transfeministas de Cuidados Digitais tem desenvolvido ações fundamentais na produção de dados, articulação de redes e construção de práticas comunitárias de cuidado. Que experiências você destacaria como referência no enfrentamento ao sofrimento e à exclusão de pessoas trans?
E o que você considera fundamental para que essas práticas sejam reconhecidas e fortalecidas nos diferentes espaços da sociedade? Bom, uma das ações que eu acho que foram a mais significativas, eu acho que teve maior impacto, tanto que acabou sendo uma fonte, inclusive, de referência para a gente conseguir angariar novos projetos e pensar em novas ações. Foi um projeto que a gente tinha pensado no período pré-pandemia, né, a gente chamou de Gincana Monstrans, que era um projeto de facilitação sobre o tema dos cuidados digitais, da segurança, do autocuidado. Você falou uma palavra que eu esqueci, mas você me lembrou muito bem, que é a autonomia, essa questão do trabalhar a autonomia dentro né, das possibilidades que a gente pode destacar, né, de trabalho dentro e fora do digital, né, desse digital que se estende, né, para a vida diária. E aí, baseado em experiências anteriores que a gente teve, de processos de formação de facilitadoras e de outras atividades, oficinas, processos metodológicos, a gente pensou num processo que seria mais longo, mais continuado, mais espaçado, com tempo para as pessoas se conhecerem, criarem articulações, criarem redes, de uma maneira que não fosse regionalizada, né? A gente pautou no primeiro projeto especialmente as regiões Norte e Nordeste, justamente para descentralizar, para pensar nesse trabalho de descentralizar este contexto, né, que a gente discute. Existem projetos e existem diversas articulações e organizações que tratam sobre o tema da segurança digital, da privacidade, da regulamentação das redes, que agora é uma pauta, né, urgente também. Já há mais de uma década que eu tenho contato com isso aqui na região, né? Aqui em São Paulo, no Rio, enfim, na região sudeste. E a gente vê que é uma pauta muito centralizada, muito num eixo, então a gente decidiu que o trabalho de olhar para fora desse eixo sudeste era bem importante, era essencial, na verdade. E aí a gente tinha pensado nesse projeto para ser um projeto físico, né? Uma atividade física, presencial, de algumas semanas, 2 semanas pelo menos, né? Porque muitas vezes atividades como essas duram 3, 4 dias, as pessoas se veem e depois não tem uma continuidade. Então a gente tinha pensado nesse projeto para ser um projeto de 2 semanas e também de ter algumas outras continuidades. Entretanto, chegou a pandemia, né? Da Covid-19 em 2020, pouco antes da gente começar o processo de convocatória, né? E aí isso mudou tudo, né? Isso virou de cabeça para baixo tudo que a gente tinha pensado em todos os contextos, no contexto da disponibilidade, no contexto dessa questão do distanciamento social, né, da utilização do digital. E aí, depois de muito bater cabeça, a gente conseguiu chegar num projeto que foi fazer um projeto de 8 semanas, onde a gente mesclava, dentro dessas 8 semanas, um conjunto de atividades, né, online, em grupo, né, com um grupo de pessoas. Naquele período a gente conseguiu trabalhar com 25 integrantes de diferentes coletivos e movimentos nas regiões Norte e Nordeste, e entendendo também as territorialidades. Então a gente pensou uma vez por semana uma atividade, né, presencial online, porém todas essas atividades eram acompanhadas de um processo
de, como a gente brincava, um balcão de dúvidas, né, que a gente mantinha durante a semana para conversar, para tirar dúvidas sobre qualquer outra coisa também em relação aos cuidados digitais, a questão do cuidado dentro desse período da pandemia. A gente disponibilizou também um trabalho com um profissional de saúde, né, uma pessoa profissional de saúde, de psicologia, para também trabalhar com demandas, especialmente de questões emergenciais, de questões emocionais, ou de qualquer coisa que as pessoas quisessem trazer, né, para dentro, com um espaço dedicado, com um período marcado, né, com algum período de antecedência. Atividades bem espaçadas que a gente foi desenvolvendo, cada semana tinha uma temática diferente, com uma construção de saberes diferentes e uma atividade diferente para envolver o grupo, né, de trabalho. E também outras formas de comunicação. A gente teve um trabalho muito bonito que foi a Rádio Monstro, que tinha essa atividade que era uma parceira de comunicação que fazia uma comunicação, né, num entendimento de comunicação do cuidado digital, mas pensando de uma maneira fluida, poética. A gente construiu o podcast nessa época, a gente construiu conteúdo, material digital, né, de leitura, de compartilhamento, zine, enfim. A cada semana a gente ia pensando coisas diferentes também para pensar nessa coisa da sincronicidade, né, que era um momento onde todas as pessoas estavam cronicamente online e a gente não queria que o processo fosse uma sobrecarga, né, a gente queria que esse processo fosse o mais saudável possível dentro também de limitações. Por exemplo, a gente trabalhou com algumas comunidades de população indígena quilombolas que não tinham acesso à internet todas as horas do dia. Então a gente tinha que pensar nesses momentos assíncronos, em diferentes horários, em diferentes formatos, para que isso conseguisse trazer todas as pessoas para dentro de um contexto. E no final desse período, que cada grupo, em conjunto com seus coletivos, né, de maneira coletiva, pensasse uma maneira de apresentar toda aquela troca de saberes sobre segurança digital, sobre cuidados, sobre privacidade, sobre autonomia, sobre tecnopolítica, né, a política da internet, das comunicações, de uma maneira que fosse pensada para o seu território, que fosse pensada para a sua comunidade, sem que fosse uma coisa tipo, a gente vai entregar uma coisa de maneira quase colonizadora aqui, tipo, olha, toma aqui, tá pronto. Não, na verdade a gente foi trocando saberes e falando, olha, agora no final vocês produzam, a parte legal vai ser produzir um conteúdo da maneira que vocês quiserem, com a linguagem que vocês quiserem, que dialogue com as comunidades. E isso foi o máximo, assim, porque no final do processo, não só a gente se sentiu muito feliz e satisfeito por ter conseguido concluir isso, todo aquele contexto, né, de sofrimento, de até da frustração também desse encontro presencial também, mas construir de forma coletiva, horizontal, né, regional, dinâmicas para amenizar esse processo, né, da vida digital crônica que estava sendo apresentada ali. E a resposta das pessoas que participaram foi muito legal. E uma das coisas que a gente conseguiu também, a gente deu uma forçadinha, assim, a gente falou, olha, a gente tem a demanda aqui, a gente levantou, fez entrevista com cada participante, com a realidade de cada coletivo, para saber o que essas pessoas precisavam em termos de infraestrutura também, né? Tinha pessoas que precisavam de um projetor para fazer o cine
dentro da comunidade quilombola. Então, assim, sessões de cinema semanais. Ou outra pessoa precisava de cadeira. Tipo, a coletiva não tem cadeiras para conseguir trabalhar, suportar as horas do dia. Ah, não tem um computador. A gente pegou essas demandas de todos os coletivos, chegou para a organização que estava financiando e falou: olha, a gente tem um problema aqui, a gente tem essas demandas para a gente trabalhar. E aí, assim, como tava dando tudo muito certo, nunca deu tão certo, elas falaram: não, a gente pode liberar um dinheiro extra para providenciar a infraestrutura. E a gente fez todo um trabalho de encomendar essas coisas, de fazer kits para as pessoas, pensar na logística de como enviar isso para que chegasse em todos os grupos, infraestrutura básica mesmo. Às vezes não era coisa muito complicada, às vezes era material de escritório. Para outras pessoas era um computador, para outras pessoas era um celular, para outras pessoas eram roteadores para fazer a rede comunitária. Então isso foi extremamente gratificante, assim, naquele momento. Tanto é que a gente voltou a repetir, e esse é um eixo, assim, que a gente está tentando retomar para fazer novas edições, assim, em projetos futuros, porque acho que é muito mais do que a questão de chegar e ensinar ou trocar experiência e conhecimento em determinados conceitos, em determinados especialidades. Enfim, também era uma questão de cuidado, de acesso, de compreensão, de vivência. Então isso foi um divisor pra gente, inclusive, porque até então a gente não tinha tido projetos que conseguissem dialogar com uma rede maior, né? Que a gente pensava em rede, em construir redes, em colaborar com grupos de diferentes regiões do país, mas a gente não tinha visto uma forma concreta, e no fim saiu do lugar mais inesperado. E aí dali eu acho que mudou muita coisa no entendimento, inclusive, sobre o acesso à tecnologia, o acesso à saúde mental, o acesso à infraestrutura, pensar diferentes maneiras de comunicar, de trabalhar, de gerar engajamento com as pessoas sem que isso sobrecarregue muito mais da experiência e das vivências que elas estão tendo no dia a dia. E também possibilitou que a gente pensasse de uma forma mais comum, mais simples, digamos assim, né? Às vezes a gente pensa, quando a gente vai sentar para escrever um projeto, a gente pensa em algo muito complicado, muito grande, que às vezes inclusive gera sobrecarga para quem está trabalhando também, né? Para quem está desenvolvendo, para quem está escrevendo a proposta, enfim. E de pensar que muitas vezes o recurso ele pode vir de ideias que são aparentemente simples, mas que geram uma capacidade de comunicar com as pessoas mais genuína, mais fluida. Então, todo esse processo ensinou muita coisa, assim, em termos de capacidade de gerar ações efetivas através do nosso trabalho e de pensar estratégias que dialoguem mesmo com diferentes realidades e diferentes contextos. Por mais que sempre tenha sido importante, eu acho que nunca foi um momento tão importante como agora, né? De
dos últimos 5 anos para cá, debater a necessidade de se cuidar em meio a essa quantidade absurda desse bombardeio de informação, né? Essa hipermedialização, né? das mídias digitais, das plataformas, enfim, a plataformização da vida, né? Vem sendo atravessada por em outros aspectos da vida, né? Também nas relações de trabalho, terceirização já passou a ser quarteirização por conta dessa plataformização de plataformas como Uber, iFood, etc. Então, cada vez mais esse tema vai saindo, vai furando uma bolinha de pessoas que eram muito técnicas para se tornar um tema de cotidiano. E hoje eu tenho muita satisfação em pensar nesses processos de uma outra maneira, né? Como é importante, necessário e potente, diria, humanizar esse processo que está sendo tão desumanizado, né? Acho que é importante olhar em retrospecto e perceber que a gente tem tido um olhar mais humano, mais necessário para esse debate, que não passe só por simplesmente falar sobre a tecnologia, assim, sobre as pessoas, que no fim das contas é o que está por trás de tudo, né? Obrigada, Nanda. Tiago, vamos com você agora. Que experiências de cuidado e resistência você tem acompanhado ou construído? E o que tem funcionado nos territórios onde você circula? Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando muito em algumas coisas recentes que a gente tem feito num grupo de atendimento com pessoas não binárias na Gestos. E desde o ano passado, uma questão que era trazida muito forte pelo grupo todo era essa dificuldade de, em qualquer lugar na sociedade, na própria família, essa identidade não ser levada em conta, não ser respeitada, né? As pessoas olharem para as pessoas não binárias e não entenderem que são pessoas não binárias, né? Não colocarem nesse lugar, desrespeitarem pronomes, desrespeitarem nome, enfim. Inclusive, até dentro da comunidade LGBTQIA+, também, né? E aí, naquela época, o que a gente fez de início foi, né, no final do segundo semestre do passado, a gente fez uma oficina de colagem com esses jovens desse grupo, em que eles conseguiram montar obras ali que expressavam essas questões. Essas obras foram colocadas nas redes sociais, tá, mas também entendeu que foi algo muito pouco. E agora, recentemente, né, esse é o mês da visibilidade não binária, inclusive, julho, a gente teve, no dia 14, que foi o dia da visibilidade não binária, a gente soltou uma série de vídeos gravados também com as pessoas desse grupo, explicando o que é não binaridade, trazendo dicas e formas como você deve tratar respeitosamente a pessoa não binária e tal, entendendo que essa maneira de educar, de colocar para fora, também é um processo que vai influenciar na vivência dessas pessoas, né? Então, a gente trata no âmbito do atendimento da saúde mental, mas isso aqui precisa se transformar em algo de prática. Isso aqui não é só uma questão individual, isso aqui não é só uma questão que eu vou aprender a lidar comigo mesmo, com o meu grupo e tal, mas é uma questão que eu preciso transformar isso em alguma prática de mudança para fora, né? Então, essas foram algumas iniciativas do grupo de travestis com mais de 50 anos, por exemplo. As demandas que surgiram do grupo se transformaram numa reunião da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que juntou a gestão de saúde mental, saúde da mulher, saúde da população negra, saúde LGBT, gerência de política de HIV e AIDS, e acho que eles tiveram outras. Mas foi uma super reunião com diversas gestões
de saúde que envolviam a vida dessas mulheres, saúde da pessoa idosa, para tratar das demandas específicas desses corpos de mulheres travestis negras que estavam envelhecendo e que tinham diversas demandas, como o silicone que envelheceu no corpo e, né, e estava causando outras questões de saúde, hormonização já chegando nessa terceira idade, então diversas dessas questões de como elas precisavam ser pautadas e que elas não podiam ficar trancadas ali dentro de um consultório de saúde mental, né? Então, pra gente, as principais coisas, pra gente funciona a coisa quando a gente consegue tirar elas do consultório e botar ela em prática, e botar, tipo, isso aqui precisa se transformar, precisa causar uma transformação para fora, né? Acho que as mais recentes que eu lembro, porque eu também estou há 2 anos na organização, são essas, assim. E também teve ano passado, por exemplo, que num outro grupo, que não é um grupo de atendimento psicológico, é um grupo de ativismo mesmo, um grupo educativo, de jovens, que boa parte deles são jovens trans, quase todos são jovens negros. Eles tinham que fazer uma atividade educativa sobre prevenção combinada para o HIV e AIDS. E a atividade educativa foi construir uma festa, um baile de vogue, né, um ballroom, colocando toda a comunidade de ballroom de Recife, majoritariamente pessoas trans, negras, periféricas, né, em que tudo na festa era temático relacionado a essas questões de saúde sexual, né. Então, enfim, eu acho que para a gente é a questão. E aí, eu acho que isso volta um pouquinho para o que Nanda falou também, né? Que acho que quando a coisa é protagonizada por pessoas negras e pessoas, quando elas conseguem se empoderar e elas fazerem a coisa acontecer ali, eu acho que isso é o que mais traz êxito para esse nosso trabalho. Obrigada, Tiago. Cime, que ações institucionais você vê como sinais de mudança desse campo? E o que tem sido construído para garantir cuidado e proteção à população trans, especialmente com uma perspectiva interseccional e territorializada? Eu acho que tudo que a gente tem feito, e como eu disse, a gente está muito nessa fase do experimento para a gente entender qual é a tecnologia que nós queremos aplicar numa política que nós queremos construir porque ela não existe. E pós um período de apagamento total. Então, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem feito coisas muito potentes. Eu acho que o que mais, né, consegue linkar em tudo isso é a metodologia do que nós estamos fazendo. Todos os nossos programas, todas as nossas ações, todos os nossos projetos levam em consideração esse processo de que metodologia nós vamos usar na política pública. E se assemelha muito com o que Nanda trouxe na primeira resposta dessa segunda rodada. Assim. O que a gente tem... e aí eu vou dar um exemplo de um dos programas que eu acho que traz isso, explica e, né, nos elucida. O Bem Viver, mas a mesma metodologia nós aplicamos em todos os programas. Né? Mas eu vou citar como exemplo esse nosso programa do Bem Viver. A gente chega nos territórios e o Estado, né, ele tem uma maneira muito dura de fazer. E quando ele chega com aquele formato muito da audiência pública, daquela escuta, e ali termina, né? Porque mais ele responde dificuldades de como fazer do que soluções para que a gente consiga ter algo de concreto. Então, o que a gente tem feito sobretudo, de entender o que essas pessoas precisam para que nós consigamos operar dentro do governo e o que também a gente consegue promover de encontro para que essas pessoas se organizem. Então, o que nós temos feito é ir ao território num processo de muita escuta, de mais escuta do que de entrega, né, para que a gente consiga perceber com essas pessoas quais são as nossas tarefas e voltar entregando algo que faça sentido para aquele território. Então, o Bem Viver trabalha uma tecnologia de autocuidado, de autoproteção e auto-organização. Então, a gente vai no território, a gente faz oitivas, né? A gente primeiro fez um encontro com
toda a juventude LGBTQIA+, indígena, que nós conseguimos mapear em conjunto com as organizações, com as pessoas que ali trabalhavam e que hoje se reconhece como uma organização, né? A gente aprofunda isso indo a todos os territórios. Então nós fomos em 6 aldeias, só do território Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Nós escutamos, né, dialogamos obviamente com as lideranças, né, com a juventude LGBTQIA+, e com as suas lideranças como, né, os caciques, mas também os pajés, são também as pessoas que lidam com o sagrado no território. Escutamos essas pessoas, trouxemos as demandas e fomos operar interseccionalmente dentro do governo para que a gente levasse respostas. E a partir dessas escutas e desse formato, nós conseguimos ações concretas muito importantes. Nós conseguimos equipar as escolas dos 6 territórios, que nós fomos das 6 aldeias, com computadores, e isso nos permitiu debater gênero e sexualidade nas escolas indígenas, com material construído pela própria juventude indígena. E escutamos das lideranças indígenas de que esse é o governo que pode entrar no território. Quando isso começa o programa, as pessoas diziam pra gente: tomem cuidado, vocês não podem ir no território. Cuidado das pessoas, é um tema muito, né, delicado para lidar com pessoas indígenas. E a gente dizia para as pessoas acreditarem na gente, que a gente não ia fazer com os outros o que a gente historicamente vem recebendo de formato de operar. E aí a gente volta hoje, os caciques dizem pra gente: esse é o governo que eu quero que entre no território. Esse é o método que eu quero que seja aplicado. E é isso que agora a gente está mapeando outros territórios para fazer e replicar. E além dos computadores, a gente conseguiu, né, outras respostas, vagas em cursos de agroecologia com a FGD, para que essas pessoas LGBTQIA+ indígenas consigam, né, fazer algo que faz sentido para o seu território, porque essa era a demanda que elas apresentaram para a gente. Né? A gente conseguiu contribuir com a institucionalização de uma rede que elas constroem, que é a Juinde, que a gente tem ajudado no processo de institucionalização a partir do que eles entenderam que eles queriam e qual o limite que tem. Nós realizamos todos os anos, nós participamos do acampamento Terra Livre, todos os anos com a plenária LGBTQIA+, que a gente promove enquanto governo a estrutura para que essa organização aconteça. Então a gente já está indo para o 3º encontro de jovens indígenas LGBTQIA+. A gente faz o nosso programa e o espaço é para auto-organização. Então isso tem sido muito rico. E é assim que a gente opera em todas as outras. Então a gente tem mapeado população ribeirinha e população indígena no Marajó, população indígena do Amazonas, do sul da Bahia, territórios quilombolas também no Marajó, em Minas. Então a gente tem mapeado onde tem alguma conjuntura, né, propícia e uma quantidade de pessoas que nos ajudem a chegar naquele lugar. Né, para que essas pessoas promovam o que elas querem e nós sejamos pontes. Isso a gente faz nas casas de acolhimento. Então a gente também entendeu com as casas qual era o que elas precisavam a partir da demanda dessa população. E a gente tem encontrado algo que a gente dizia há muito tempo e que hoje a gente está conseguindo comprovar. São, sobretudo, pessoas trans e pessoas negras. Que ocupam esses lugares, que têm sido atendidas, porque as pessoas brancas LGBTQ+, em geral, elas têm uma rede, né, um pouco maior, inclusive familiar, né, que consiga acolhê-la. Então, essas pessoas ocupam esses lugares das casas. Mas a gente tem conseguido, a partir também desse processo de escuta, extrair qual é o entendimento de cuidado que a gente quer fazer, mas também o que a gente tem que entregar. Então nós conseguimos instalar cozinhas em algumas casas, acessar programas que muitas vezes são difíceis para a gente entender. Tem vários programas de governo, como Cozinha Solidária, como programas de aquisição de alimentos, como Imóvel da Gente. Né? Então a gente conseguiu, por exemplo, que a organização do Maranhão consiga um território de comodato do governo para instalar essa casa de acolhimento, instalar a cozinha no interior de Pernambuco, com a Casa Cores. Então a gente vai, meio algo que a gente diz no movimento que é hackear, né, o sistema. A gente tem feito isso de maneira institucional,
sem deixar de estar operando o governo, né? E sem macular a gestão, mas também criando uma outra tecnologia de relação com as pessoas e com os territórios. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, queria escutar vocês sobre sonhos, planos e estratégias futuras. Nanda e Tiago, que caminhos vocês visualizam como prioridade nesse campo e o que precisamos fortalecer nas redes, nos afetos, nas políticas, para seguir construindo projetos de vida para a população trans? Essa é uma excelente pergunta, porque reflete muito o propósito de se intitular como rede, né? Vou até me permitir o meia-culpa aqui de, né, às vezes ter falas um pouco introspectivas, porque eu tenho vivido um momento muito introspectivo. Então, acaba às vezes que entra no eu e não tanto no nós. Mas eu acho que é sempre um propósito, assim, sempre um desafio de vida e de sonho. Olhar para mim mesmo e pensar o que nós podemos fazer. E aí tem várias camadas. Já faz algum tempo, eu sempre morei, né, na quebrada, sempre morei na favela de São Paulo. Morava em Diadema, na verdade, agora eu tô morando em Guarulhos, com minha companheira, que é uma pessoa não binária, inclusive. E tem esse movimento, né, que é um movimento de retorno. Às vezes a gente sai mais por uma questão de acesso a algumas infraestruturas, mas eu acho que o mais importante disso não é a questão do vou sair para nunca mais voltar, né? Como muita gente pensa que é um projeto de vida. Na verdade, é voltar e trazer experiências que digam e que façam sentido, né? Para dentro da nossa comunidade também. Porque até como rede e também pensando nesse aspecto, a gente olha muito para fora mesmo, né? Porque como eu até citei, por muito tempo os movimentos que falavam sobre soberania digital, autonomia digital, a privacidade, a proteção dos dados, a regulamentação das redes, eram muito ensimesmados, né? E a gente parte como rede desse movimento de olhar para fora e de levar a cabo o nome rede, né? Fortalecer esse entendimento, ampliar essa rede, ampliar as articulações, dialogar com diferentes pessoas que atuam em diferentes movimentos, em diferentes campos, né, dos direitos humanos, para pensar ações efetivas, para pensar ações mais do que efetivas, significativas para dentro daqueles espaços. E acho que esse é o fortalecimento, assim. Eu acho que muito mais do que o fortalecimento apenas do processo, da rede, das pessoas, né, dos aspectos sociais, financeiros, culturais, de aprender muito mais do que tentar ensinar qualquer coisa, né, de aprender juntos, assim, a encontrar respostas, né. A gente até também pensou um termo que na verdade não foi a gente que inventou esse termo, tem uma estudiosa chamada Lauren Berlant que cunhou esse termo infraestruturas de afeto, né, para pensar nessa necessidade de encontrar recursos e de como comunidades como as nossas, especialmente essas comunidades que a gente tem discutido, população LGBTQIAPN+, né, as pessoas negras, as pessoas trans e travestis, não binárias,
pessoas dissidentes, imigrantes, de diferentes etnias, enfim. Como pensar nesse lugar onde, né, espaços, movimentos e infraestruturas que consigam promover o bem viver, promover a ideia de pertencimento, promover a ideia de apoio mútuo, né? E também é uma coisa que a gente pensa muito em como transformar infraestruturas, que cada vez mais a gente fala em infraestrutura como um aspecto duro, né? Digitalizado, muitas vezes no campo das comunicações, né? No campo da tecnologia digital, mas também outros tipos de infraestruturas básicas, né? Dentro da nossa sociedade que são engessadas, mas justamente como você me falou, assim, a gente gosta desse termo do hackear esses espaços, né, de hackear essas infraestruturas para que elas também se tornem infraestruturas de afeto. Então isso é um trabalho mesmo, sempre buscando olhar para as pessoas que estão próximas e também aproximar as pessoas que estão mais distantes dos nossos espaços, dos nossos diálogos, para conseguir formar infraestruturas de afeto e de cuidado mais fortes, né? E aí, volto pro olhar para dentro, que como a gente, como rede, olha muito para fora, às vezes eu olho também para esses espaços de uma forma introspectiva, porque também diz respeito ao que a gente vive no dia a dia ali no nosso espaço, né? Na nossa comunidade, com as pessoas próximas. E outra coisa que surgiu muito bem também foi entender como a gente acaba buscando na interseccionalidade aquilo que falta das políticas que agora a CIMI está conseguindo trabalhar, ela está dando um jeito, né, de gerar normativas, né, de gerar metodologias para que existam políticas públicas para nossas populações LGBTQIA+, mas sempre pensando que às vezes a gente trabalha nas interseccionalidades, né? Justamente pensando através da igualdade racial ou conseguindo acesso através dos protocolos de pessoas com deficiência, que é o caso meu, de minha companheira e da mãe de minha companheira, que é cadeirante, enfim, que atua dentro do Conselho de Saúde, né? Do Conselho Estadual, no SUS, né? E que a gente ouve, eu pude acompanhar, né? Eu não vivenciei, mas eu pude acompanhar esse processo que como é difícil colocar 9 letrinhas lá dentro de um trabalho de projeto de lei, de normatização do SUS, né? De plano de trabalho da saúde, né? E pra gente não são 9 letras, né? Pra gente é um grande universo. Mas como é difícil, às vezes, né, debater essa luta pouco a pouco em espaços, né, em outras esferas, em outras interseccionalidades, porque nós não somos só pessoas LGBTQIA+, né? Nós somos outras pessoas, nós somos pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas que dependem da saúde pública, pessoas pobres, pessoas periféricas, nós somos tantas coisas. E de repente a gente se vê tentando angariar esse cuidado e essa narrativa do acesso através dessas interseccionalidades também. Então acho que essa palavra, infelizmente, ela acabou sendo por vezes banalizada em alguns aspectos ao longo desses últimos anos, o que é uma infelicidade, mas ela continua forte nos seus princípios, assim. Eu acho que
dentro desse projeto de futuro, de olhar para frente, de olhar para ações efetivas e sonhos e desejos de mudança de sociedade, a interseccionalidade sempre é muito vital, é uma raiz muito forte que a gente pauta também. Então, é esse tipo de empatia e de apoio mútuo que eu acredito que seja uma pequena chave para esse grande portal que é conseguir levar isso para os nossos espaços de discussão, para os nossos espaços de vivência. Obrigada, Nana. Tiago. Quando você fala em sonhos, assim, acho que pra mim, pensando nessa coisa de cuidado, saúde mental, meu maior sonho, por enquanto, talvez nem o maior, mas um dos principais sonhos é que o poder público pare de financiar comunidades terapêuticas e volte a financiar a rede de atenção psicossocial, a redução de danos, né, para a gente ter, de fato, um cuidado a partir do direito, a partir da saúde pública, um cuidado que olha as pessoas, um cuidado humanizado. E acho que também a gente precisa olhar para o terceiro setor, para as organizações sociais, também a partir de um olhar fora dessa generalidade, um olhar antirracista, que a gente tenha equipes mais negras, equipes mais trans, para que a gente também tenha como se conectar com esses profissionais, né? Eu acho que esses são alguns dos caminhos para a gente, pelo menos, trazer a realidade do cuidado em saúde mental, uma realidade mais próxima das pessoas negras, das pessoas trans, né? Mas o sonho maior de verdade é que a gente consiga construir aí, muito em breve, um mundo sem essas opressões. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico muito importante, em que a extrema-direita, que o conservadorismo, o fundamentalismo, o racismo, eles estão tentando dar de tudo de si para manter o sistema como ele está, mas a gente também está enfrentando do outro lado, então a gente tem como virar esse jogo muito em breve. Eu conto muito com isso, com essa nossa organização política, com essa nossa força, esse trabalho coletivo da gente conseguir virar esse jogo e poder construir um mundo sem esse racismo, sem essa transfobia que adoece a nossa população. É isso. Obrigada, Tiago. Simi, você agora. A sua trajetória mostra que é possível discutir e disputar políticas públicas a partir de dentro. O que você considera essencial no próximo período? Lúcia, eu acho essencial que a gente consiga fortalecer uma rede que dê conta de atender o que nós estamos, né, construindo a partir que a conferência vai apresentar para a sociedade. Nós precisamos ter organizações mais fortalecidas, territórios mais unificados, né, num processo, e que essa rede ela não fique. Quando eu falo de território, é que essa rede ela não pode ser uma rede só urbana, ela não pode ser uma rede só do centro urbano. A gente precisa ampliar essa rede que hoje trabalha com a pauta LGBTQIA+, e ela precisa estar fortalecida, e fortalecer também o financiamento, mas não é só o financiamento. É contribuir com a capacidade técnica gerencial, é contribuir com a compreensão do que nós estamos construindo como política, mas que nós estamos construindo como relação de fazer, né, para que a gente dê conta de implementar uma política que nós estamos construindo, que nós demos conta de verticalizar e de orientalizar esse processo para além de nós, para além só da secretaria, mas, sobretudo, também para que a gente siga enfrentando tudo que a gente precisa enfrentar dentro e fora das gestões, né? Dentro e fora das nossas organizações. Porque, às vezes, a gente entende a organização política só pelos coletivos, né? E a gente tem diversas defensoras e defensores de direitos humanos que, sobretudo por conta das dificuldades de alguns territórios, né, que são tomados, né, por tudo que a gente sabe, ela sozinha é aquela
aquela base sólida para todas essas pessoas. Então, eu acho que ter uma rede que dê conta do que nós vamos precisar para os próximos capítulos, eu acho que é importante. Porque senão a normativa, senão o programa, todas outras palavras bonitas que a gente fala na gestão, elas vão ficar só como uma letra bonita em um papel, ou não só no papel, né, mas agora que tudo é digital, no site, no app, né, mas não vai chegar na vida das pessoas. Ok. Chegamos ao final de mais um episódio do Pontes para o Futuro, com um tema que exige escuta, ação e compromisso. Como ouvimos hoje, não basta reconhecer que as vidas trans importam, é preciso garantir políticas públicas, territórios de cuidado, práticas antirracistas e antitransfóbicas. Seguimos com o chamado para ampliar nossos olhares, somar forças e construir cotidianamente uma saúde mental verdadeiramente pública, popular, interseccional e viva. Agradeço imensamente Nanda, a Simi, a Tiago e a todos que nos acompanham até aqui. Bye, bye. Olá, sou Liamara Oliveira, coordenadora executiva do Uma Psique em Negritude. Refletir sobre desafios enfrentados pela população trans negra no campo da saúde mental é, acima de tudo, um exercício de humanidade e de responsabilidade coletiva. O sofrimento psíquico não nasce do indivíduo, mas sim nas violências históricas, estruturais e cotidianas que seguem moldando os nossos territórios. Nós seguiremos fortalecendo redes, viabilizando práticas e construindo pontos que nos levem a outros futuros possíveis. Já aproveito para deixar o convite para o nosso próximo episódio, em que vamos discutir um tema muitas vezes invisibilizado, entre o cuidado em liberdade e as comunidades terapêuticas, saídas possíveis para o sofrimento psíquico grave e persistente. Eu espero por vocês. Até lá!